Olá, meu nome é Vitor Silvestre e você está no canal Bits e Chips, um canal voltado para desbravar todo o mundo da eletrônica. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma implementação de um código para acionamento de um contador através de um display de 7 segmentos num DSPIC da família 30F. No caso a gente vai estar utilizando aqui o DSPIC 30F4011. Então a gente vai estar implementando todo o código desse contador e também vamos implementar uma interrupção externa para pausar e despausar o contador. Então, vamos lá? Certo. Esse aqui é o esquemático da placa de desenvolvimento que vamos estar utilizando. Como a gente pode observar, a gente tem o nosso DSPIC da família 30F, que é o DSPIC 30F4011, vai ser o que a gente vai estar utilizando agora, e todas as ligações que estão presentes dentro da placa, né? Então, é importante a gente observar aqui que a gente tem alguns pinos que eles estão externados no microprocessador através de headers na placa, como por exemplo todo o port F. Então a gente tem toda essa parte aqui, a gente tem um outro conector para a parte de gravação do código, certo? Dentre outras coisas, temos também LEDs de alimentação, então a gente também tem essa questão na placa, assim que ela está ligada, a gente tem um LED para saber se está chegando a alimentação ou não. Além disso, a gente tem aqui de fato o display de 7 segmentos. Como vocês podem observar, o display de 7 segmentos é, assim como o nome indica, um display com 7 segmentos, que a partir desses 7 segmentos a gente consegue formar números de 0 até 9. Eu vou estar deixando aí uma imagem das possíveis combinações, né, de cada segmento e os números que podem ser formados, mas basicamente esses displays ainda são muito utilizados. Um dos exemplos mais comuns é justamente nos displays dos micro-ondas, onde a gente pode contar com 2, 3 ou até mais displays de 7 segmentos agrupados lados a lados para formar, por exemplo, os tempos, né? Você deixa o micro-ondas ligado 1 minuto, 2 minutos, então a gente vai ter um display para cada dígito que está aparecendo lá. Então a gente tem aqui, basicamente, pelo esquemático, que o display de 7 segmentos está vinculado aos pinos RB0 até RB7, contabilizando 8 pinos. Então são literalmente do RB0 até o RB6 os 7 segmentos, A, B, C, D, E, F, G. E a gente tem o pino RB7 indo para esse pino DP, que é justamente esse círculozinho aqui, que ele também pode ser acionado se assim a gente quiser. Além disso, como a gente vai estar utilizando interrupção externa para efetuar a pausa do display, então o funcionamento do nosso código basicamente vai ser um contador, que ele vai contar de 0 até 9, vai continuar nesse loop, porém a gente vai ter um botão também, que ao pressionar esse botão ele pausa e despausa a contagem no display de 7 segmentos. Então a gente vai estar utilizando o pino de interrupção externa 0, int 0, a gente vai estar usando esse tipo de interrupção aqui. E esse pino ele está vinculado no port E8, o pino RE8. Então a gente vai estar utilizando esse pino também. Então basicamente esse é o overview da placa que a gente vai trabalhar e podemos partir para o código. Bom, estamos aqui agora no MPLAB XIDE versão 6.25 e vamos explicar todo o código que foi construído para o acionamento desse contador com display de 7 segmentos e também a interrupção externa. Lembrando que a gente está utilizando um PIC da família 30F, que é o 4011, então além da biblioteca do compilador, a gente também já colocou a biblioteca do dispositivo para melhor compatibilidade. E dessa vez estamos utilizando um PIC da família 30F, então a gente vai discutir um pouco as mudanças. Para quem estiver mais interessado em DSPICs da família 33F, vou deixar um vídeo aí no card, a gente fez um pisca LED, e lá toda a parte de oscilador e as mudanças, principalmente em relação à frequência de execução de instrução dessas duas famílias, elas podem ser discutidas comparando os dois vídeos, certo? Então vamos lá. Depois da inclusão das bibliotecas, a gente vai de fato configurar o oscilador. Então o oscilador aqui é um pouco diferente da família 33F. Então a gente configura aqui, no caso, o oscilador interno, com o PLL multiplicando essa frequência por 16. Então a configuração do PLL ela já ocorre aqui, nesse caso, que a gente vai ter uma frequência do oscilador interno, né, de 7,37 MHz. Então, multiplicando por esse fator de 16, a gente vai ter mais ou menos ali em torno de 29, uma frequência ali similar a isso, certo? Um quesito de megahertz. Então, vai ser essa frequência que a gente vai estar utilizando, lembrando, FCY, certo? Então, aqui a gente vai estar também desabilitando o timer watchdog e desabilitando o pino de reset.
A gente tem algumas variáveis globais auxiliares para a gente utilizar e facilitar a lógica do nosso código. Então a gente vai ter uma para definir o número que vai aparecer no display de fato. A gente tem variáveis auxiliares e a gente tem uma variável de pause para literalmente pausar o display. Então a gente vai ter esse vetor que ele foi definido justamente com as combinações, com as possíveis combinações de 0 a 9 de todos os números que são possíveis de serem apresentados no display de 7 segmentos. Então, por exemplo, essa combinação aqui, ela é a combinação que aciona o número de segmentos na posição correta que são necessários para o número 3. Então, nesse vetor chamado segmento, de 10 posições, eu vou ter as 10 possíveis combinações dos números de 0 a 9. Então, nosso código aqui, nossa função main, função principal, a gente vai ter uma função de configuração das portas de entrada e saída do dispositivo. Então, ela está presente aqui. Basicamente, a gente define todos os pinos do porte B como saídas. Assim como a gente viu no esquemático, esses vão ser os pinos que vão estar linkados ao display de 7 segmentos. A gente define essa linha aqui apenas para definir o nível lógico de todos esses pinos como nível lógico baixo, apenas para garantir que nenhum deles, o display, antes do código começar a rodar de fato, ele vai apresentar algum display aceso. Então, todos eles começam apagados. E a gente vai selecionar, isso aqui é muito importante, o bit 3E8 do registrador 3E, que é justamente aquele pino RE8 que a gente viu que está linkado como pino da nossa interrupção externa número 0, int 0. Então a gente vai definir esse bit do registrador 3E como 1, porque a gente define que o pino RE8 está definido como entrada. Isso é muito importante. Se a gente configurar toda a interrupção externa, mas não definir o pino como entrada, o código não vai funcionar. Então isso é muito importante. Estando definido, a gente vai agora, em sequência, configurar a nossa interrupção externa, no caso aqui int 0. Então a gente tem aqui que basicamente a gente vai selecionar o tipo de interrupção que a gente quer, ou seja, se é na borda de subida, assim que eu aperto o botão quando ele transita, por exemplo, do nível lógico baixo ou alto, ou quando ele transita do nível lógico alto para baixo, que é o nosso caso aqui em borda de descida. Lembrando que essa configuração aqui, de borda de subida ou de descida, ao pressionar o botão, depende muito se você tem na sua placa resistores de pull down ou resistores de pull up. Então você tem que analisar certinho como está a sua configuração para saber se quando você pressionar o botão ele vai ser uma borda de subida ou descida. A mesma coisa para quando você soltar o botão, certo? Muito importante. Então aqui a gente vai, como sempre, uma medida de cautela, né? Já limpar a flag de interrupção de X0. Vamos definir a prioridade da interrupção e vamos ativar de fato a interrupção. Lembrando, a sua interrupção, sua rotina de interrupção pode estar 100% correta. Se você não ativa o bit de enable da interrupção int 0, ele não vai entrar na sua rotina de interrupção. Então é muito importante que essa configuração ela esteja bem estruturada, certo? Logo em seguida, a gente vai configurar o nosso timer 1. Então, nesse caso aqui, a gente tem um código muito similar ao código que a gente fez do Blink, do pisca-LED, no DSPIC da família 33F. Então, a gente vai desligar o timer 1. Vamos selecionar a fonte de clock interno que a gente está utilizando. Então, sem fonte de clock externo, apesar de ser possível. Também, novamente, não vamos utilizar o timer gatilhado. E vamos selecionar aqui a frequência de interrupção. E a partir desse valor, a gente vai encontrar o valor do período que precisamos colocar dentro do registrador PR1. Lembrando, novamente, assim como no vídeo passado, que PR1 ele é um registrador de 16 bits. Então, determinadas frequências elas não são possíveis de serem alcançadas por conta dessa limitação do registrador ser de 16 bits. Né? Então, novamente, é o caso. Se a gente quiser uma frequência de 1 Hz, ou seja, que demore 1 segundo para transitar entre cada número do display, ou seja, ele começa no número 0, passa 1 segundo, vai para o número 1, passa 1 segundo, vai para o número 2, e assim por diante, a gente precisa de uma frequência de 1 Hz, que traz um período de 1 segundo.
Porém, a gente não consegue porque o valor que deve ser armazenado no registrador PR1 ele é muito grande. Ele excede o tamanho de 16 bits. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema do vídeo passado. Então, vamos selecionar uma frequência maior, de 10 Hz, o que dá um período de 0,1 segundo. E a gente vai contar dentro da nossa rotina 10 estouros de timer para que a gente atualize o número que está no display. Então, a gente está novamente utilizando um Prescale de 256. Estamos limpando o registrador do timer para garantir que ele vai contar de fato um segundo e não vai começar com algum valor e acabar contando menos. Então, o valor que a gente está carregando dentro do PR1 é esse valor aqui, certo? No caso aqui, o período é para 10 Hz, certo? E aqui a gente define novamente prioridade de interrupção, limpamos a flag, apenas por precaução, ativamos a interrupção e iniciamos o timer 1 de fato, certo? Então vamos ver agora nossas rotinas de interrupção. Aqui a gente tem a rotina de interrupção do timer 1. Então basicamente, como de praxe, a gente limpa a flag para garantir que a gente não vai esquecer, porque se essa flag não for limpa, ele nunca vai sair dessa rotina de interrupção. Ele fica meio que um loop infinito. Então geralmente logo no início do código a gente já limpa a flag. É uma boa prática para a gente evitar e não ter nenhum problema com isso. Logo após a gente começa a checar essa variável auxiliar, lembrando que ela inicialmente ela é definida aqui de forma global com o valor 0. E basicamente ela é a variável para contar o número de estouros do nosso timer. Então a gente checa se ela é menor que 9, se sim ela vai ser incrementada, até que quando essa variável ela for igual a 9, significa que a gente teve 10 estouros no timer. Então essa variável ela é zerada para a próxima contagem de estouros. E a gente aqui de fato já atualiza o display. Então aqui a gente já fez uma operação lógica com esse vetor, certo? Onde ele já consegue atualizar o display automaticamente. Lembrando que a gente pega uma posição desse vetor, que é essa posição aqui vinculada a essa variável conte underline segmento, que ela começa zerada também. E essa variável é o que diz o número que vai aparecer, que vai ser apresentado no display de 7 segmentos. Então, quando eu tenho um segmento posição 0, eu vou estar mostrando o número 0. Quando eu tenho um segmento posição 8, eu vou estar mostrando o número 8. Então aqui, depois de eu trocar e de fato atualizar o display, eu também tenho outras condicionais, só para saber se o número mostrado foi o número 9. Então, se for o número 9, ele vai zerar para continuar esse looping de 0 até 9, de 0 até 9. Contudo, se ele não for 9, ou seja, ele menor que 9, a gente vai continuar aumentando para passar do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim por diante. E para finalizar o nosso código, a gente tem a nossa interrupção de int 0. Então, essa interrupção ela é uma interrupção externa, então ela vai ocorrer a partir do pressionamento do botão que está presente na nossa placa. E ela é bem simples. A gente basicamente aqui limpa a flag de interrupção. Ok? Vamos limpar essa flag. E vamos trocar o valor da nossa... Vamos inverter o valor da nossa variável de pause. E basicamente a gente vai checar, a partir desse valor que foi inverso, né, se a gente precisa pausar o timer ou se a gente precisa retomar o timer. Então, basicamente é esse o código. A gente consegue, a partir disso, pausar o display, a contagem do display, ou seja, o display vai ficar travado. Se a gente pausou ele no número 4, ele fica pausado até que a gente despause ele através do botão da interrupção externa 0 e ele retoma a contagem do número em que ele parou. Então, agora a gente já está preparado para fazer a gravação. Inclusive, vamos de fato aqui fazer o build do nosso código. A gente pode ver aqui, ó, que a build ocorreu com sucesso. Então, a gente já pode partir para a gravação. Vamos lá? Então, vamos lá ver o nosso código funcionando na prática, certo? Então, aqui a gente já tem a nossa placa de desenvolvimento, contando com display de 7 segmentos e também com o nosso DSPIC da família 30F4011, certo? Aqui temos o PicKit 3, basicamente é a ferramenta que a gente vai utilizar para transferir o código do computador para o nosso microcontrolador. E a gente também tem uma fonte de alimentação aqui, está dentro dessa case, e a partir da alimentação da própria rede, ela consegue fornecer os 5 volts
para o microcontrolador através desse conector aqui, certo? Então vamos lá, vamos abrir nosso software para gravação do código. A gente pode perceber que ele está num processo de checar o dispositivo. Está procurando todas as famílias que são suportadas. Inclusive já achou aqui em Device, a gente consegue ver que ele encontrou o DSPIC 30F4011, que é exatamente esse garotão aqui. Então, já foi identificado, a gente pode inclusive ler um código, se tiver algum código escrito aqui, ou até mesmo apagar um código que tem aqui. E a gente agora vai importar o nosso código. Lembrando, assim como foi no outro vídeo do Blink do Proteus, na família 33F, do DSPIC, a gente precisa do código no formato .hex, certo? No hexadecimal. Então a gente vai entrar na pasta do nosso projeto, vai entrar nessa pasta dist, defull, production, e vamos encontrar aqui o nosso arquivo. Lembrando que esse arquivo ele só aparece aí depois do processo de build dentro da sua IDE. Abrimos o arquivo do programa, a gente já pode perceber aqui que a gente tem, né, todos os valores em hexadecimal. Então a gente pode realizar o processo de gravação. Então vamos lá. Vocês podem observar, o programa já foi gravado e a gente tem o funcionamento esperado, certo? Ele vai de 0 a 9 e depois de 0 a 9 novamente, certo? Agora vamos testar a nossa interrupção por esse botão aqui, ok? Olha que legal, pausamos aqui no número 2 e... Opa, não apertando certo. Despausamos aqui. Então o timer está funcionando com o botão de pausa, certo? Lembrando que para melhorar a performance com o botão, existem circuitos de debounce para garantir que a gente não tenha trepidações ou até mesmo você aperte e pause e despause quando você quer pausar somente uma vez. Mas esse é o funcionamento, gente. A gente conseguiu ver de fato a eficácia do nosso código e tivemos todo o processo, desde a implementação do código até a gravação dentro do microcontrolador. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar nos comentários. E se tiverem gostado de verdade, quiserem ajudar o canal, não esqueça de se inscrever, de deixar aquele like e de recomendar para algum amigo. Fico por aqui e o vídeo de hoje é isso. Valeu!